Sobre a nossa última gravação. Bom, a gente tem alguns dispositivos bem interessantes para a gente estar trabalhando, e eu vou destacar, deixa eu ver aqui, tá. Esse aqui. Tem um tipo de arquitetura, a gente não estudou no nosso curso, que é o tipo arquitetura SMD, né? É uma única instrução, vários dados. É um tipo de arquitetura, ela é empregada há muito tempo, muito para aplicações específicas, né? Dentro dessa categoria tem os processadores vetoriais, que a gente já, que são utilizados hoje em dia dentro dos processadores comerciais como extensões vetoriais, tá? Instruções vetoriais. O que é uma arquitetura SMD? Ela vai fazer uma mesma operação sobre vários elementos, sobre vários operandos, né? Então, normalmente, esses operandos são elementos de um vetor. Ele vai fazer a soma de dois vetores, multiplicação dos vetores, soma de vetor com constante e assim por diante. Isso tem várias maneiras de se implementar. Antigamente, você implementava com os chamados processadores vetoriais, do quais o Cray assim, é o maior representante que tem, né? Então, há vários tipos de processador vetorial, não vou ficar aqui entrando muito em detalhe, mas, por exemplo, você quer multiplicar dois vetores e colocar o resultado num terceiro vetor. Você tem que fazer o quê? Ler os elementos da memória, somar os expoentes, multiplicar as mantiças, normalizar o resultado e escrever de volta o resultado. Aí você pode fazer isso como pipeline. Então, na realidade, o Cray One e outras arquiteturas vetoriais, na época, conhecidas como supercomputadores, né, trabalhavam com pipelines de dados. É parecido com pipeline de instruções, você pega uma operação só, única, e a unidade funcional ela é pipeline. Então, ela vai executar aquela operação, em vez de um ciclo só de relógio, no caso aqui, em cinco ciclos sucessivos. Até depois que a unidade funcional estiver cheia, vai gerando um resultado novo a cada ciclo. E aí isso dá um bom desempenho, e uma técnica foi muito utilizada no passado, e a ideia é que ela é produzir um resultado novo a cada ciclo de relógio. Aí, os desempenhos eram diretamente proporcionais, né, à frequência do relógio, basicamente um resultado a cada ciclo de relógio. Havia alguns problemas, tipo o salto, né, às vezes os elementos não eram consecutivos na memória, então eu tinha que pular, esse pulo é chamado de stride em inglês, né? E para você poder buscar os dados, por exemplo, de uma coluna da matriz em si, né? E os modernos processadores incorporaram essas instruções vetoriais no seu repositório. Elas realizam uma mesma operação sobre um conjunto de elementos, um vetor, né? E o conjunto mais moderno, assim, que a gente tem conhecimento, é o AVX 512, que ela usa operandos de 512 bits de largura. Isso aí começou lá atrás, naquelas instruções MMX, SSE, veio evoluindo, até que chegou nesse conjunto aí. Então, por exemplo, no caso aqui, você tem a soma de dois vetores. A soma é um pouquinho mais complicada, tá? A multiplicação é mais simples. Aí você tem lá um elemento de 512 bits, que você pode ter até, no caso ali, 8 elementos de ponto flutuante que você pode fazer a operação por vez. Tá? Comparando o SSE, né, podia fazer 2 elementos de 64 bits. Vocês terem uma diferença aí de tamanho. Se for uma conta de precisão simples, você vai fazer 16 elementos de uma vez só. Tá? Então, a arquitetura ela pode se adaptar. Ela sabe se o dado que você está utilizando é precisão dupla ou precisão simples. E ele vai fazer isso de uma vez. Acelera muito a execução do teu programa, principalmente se ele for uma aplicação científica, tiver laços que você está lidando com vetores. Então, se você tem um processador que tem esse conjunto de instruções e você está fazendo muitas operações com vetores, você pode ter um ganho muito grande de desempenho ao escolher essa arquitetura para você trabalhar com ela. Tá bom?
Basicamente essa ideia. Tá? Aqui tem outros exemplos, né, de operações, né, isso aqui é a soma, tem movimentação, né, você pode fazer um move, você pode ter operações condicionais, que alguns elementos você não opera, então você gera uma máscara, né, de operações. Então, alguns elementos aqui, no caso, ficam zerados, né, e outros vão receber o resultado da operação. A gente, então, pode mascarar as operações, isso é uma coisa que é feita. Esse conjunto ABX512, ele está dividido em diversos subconjuntos e nem sempre os processadores têm esse conjunto todo, né? Então, a maior parte deles, quando disser que tem um ABX512, tem que ter pelo menos o foundation, né? Aí tem outros tipos, como conflito detection, funções exponenciais e recíproca, né? Pré-busca de instruções, trabalhar com byte e word, que normalmente não trabalha, com double word e quad word também, suporte aqui para instruções diferentes, integer fuse multiply add, vector bit manipulation. Então é difícil ter uma arquitetura que suporte todos esses subconjuntos, né? Mas pelo menos a DX502F vai ser suportado se o processador alegar que é compatível com a DX512, mas é bom dar uma olhadinha para entender bem qual o conjunto que ele está utilizando e para poder a gente ter certeza que ele é adequado para a nossa aplicação. O processador, e isso é importante, né? Ela é ele é a consequência das aplicações que a gente está usando. Por isso que a gente está olhando tanta coisa aqui. Amanhã você vai estar trabalhando, você vai escolher uma aplicação para você trabalhar, você realizar, tá com ela lá, aplicar, fazer um deploy, né? E você vai ter que escolher uma arquitetura para subjacente lá para processar aquela sua aplicação. Se você conhece bem o setor de processadores, se você conhece bem o processador que está lá embaixo, você vai fazer uma boa escolha. Eu já falei que no Brasil não tem engenheiro de computação para especificar o sistema para vocês. Vocês vão ter que provavelmente fazer isso nos empregos. Então, mais uma vez, o desvio pode ter alguma condição e você faz uma máscara, tá, para poder fazer operação apenas em alguns dos elementos do vetor. Aqui os processadores mais antigos, né, daquela época histórica, e os desempenhos deles, que hoje em dia é ridículo, né? 10 gigaflops você tem aí em qualquer processadorzinho no seu desktop. Tá. Bom, e essa classe SMD é importante pela simplicidade de conceitos, regularidade da estrutura dos dados, né? Facilidade de escalabilidade e tem uma aplicação direta em uma série de aplicações que requerem paralelismo para obter o desempenho necessário. Então, ela é muito interessante. Tá? Bom, deixa eu ver o que eu mais tenho para falar para vocês. Isso aqui é o desenho básico de uma arquitetura SMD, que é uma memória de programa, uma unidade de controle, vários elementos processadores e a memória com os dados, né, diferenciados, falando normalmente com a interconexão. Uma arquitetura básica da arquitetura SMD, que não é a arquitetura do processador vetorial. Tá? Isso é uma arquitetura SMD genérica. Mas isso tudo que eu estou falando, em relação às arquiteturas SMD, que a gente tem vários exemplos históricos, ILIC4, MPP, Parent Machine, tá? Hipercubo, ficaram famosos lá atrás, e eram lá grandes computadores, tá? Não se enganem, eram realmente computadores bem poderosos. A gente quer chegar na arquitetura sistólica. Tá? Porque essa arquitetura, o termo foi cunhado pelo H.T. Kung, em 78, em analogia com o funcionamento do coração. Uma aplicação típica é a multiplicação de matrizes. Tá? Então, arquiteturas sistólicas são utilizadas para multiplicação de matrizes. O que elas fazem? Basicamente, elas vão fazer... tem algumas características. Cada elemento do arranjo computa uma função simples e única. Né? Cada elemento está conectado apenas aos seus vizinhos, através de um caminho de dados unidirecional, normalmente. Tem um único sinal de relógio, que controla todas as unidades funcionais.
E os dados de entrada são inseridos dos dois lados da matriz e passam através do arranjo em duas direções ortogonais. E os dados de saída são extraídos como uma série de elementos dos dois lados restantes da matriz. Pode ter várias classificações, mas aqui está o desenho que eu queria chegar. Tá? Então, ela vamos lá, a arquitetura sistólica é uma categoria de arquiteturas SMD, da qual fazem parte também os processadores vetoriais, tá? Que basicamente são processadores com unidades funcionais pipelines, então ele vai fazer a multiplicação ou operação aritmética em várias etapas, ele se aproveita disso para ter um grande desempenho. Tem uma arquitetura que é SMD propriamente dita, que tem suas aplicações, processamento de imagem e outras coisas mais. Mas também nós temos as arquiteturas sistólicas, que são um tipo de classificação SMD. E ela se caracteriza, basicamente, para ser muito específica para determinada aplicação, por exemplo, multiplicação de matrizes. Então, entra com a matriz de um lado, numa das colunas, né, e outras, uma acompanha o sentido das linhas, outra acompanha o sentido das colunas, e isso vai trafegando, a informação vai trafegando nesse sentido, e o resultado você vai extraindo do outro lado. Como é que isso funciona lá dentro? Tem um multiplicador, um somador, então ela pode fazer uma operação que a gente chama FMA, né, Float Multiply Add, né, soma e acumula. Então, ele tem vários caminhos de dados lá dentro, o operando vai passando aqui dentro sendo utilizado para gerar resultados intermediários que são transmitidos para o nó de baixo. Então, dependendo da operação que você está fazendo, multiplicação, ou soma, etc., você vai utilizar um ou outro caminho de dados para passar essa informação. Isso ficou esquecido assim, há muito tempo, né, essa arquitetura do comum. Mas por que é importante vocês conhecerem essas arquiteturas antigas, né? Porque hoje ela tem uma aplicação imensa. Antes de eu começar, eu queria saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta desses SMDs, processadores vetoriais, instruções vetoriais, e a própria arquitetura sistólica em si. Eu sei que eu não estou sendo detalhista, mas eu vou ter um exemplinho ali depois, tem uma animação, então acho que vocês vão entender melhor. Mas o princípio da coisa é você bombear, né? Empurrar a cada ciclo de relógio a informação e ela vai passando ali dentro e você, no final, tira a multiplicação de matriz. Lembrando que a multiplicação, né, é essa formulazinha aqui, que é uma acumulação. Tá? Somatório CMN igual ao somatório de ETJ, a N vezes BNJ. Então, cada elemento é uma linha multiplicada por a soma acumulada dos elementos, né, de uma linha uma coluna. Perfeito? Soma acumulada das multiplicações, né, dos elementos de uma linha pelos elementos de uma coluna. E aí você dá mais ou menos para perceber que isso pode ser feito dessa maneira proposta aqui pelo Kuhn, né, na arquitetura histórica, que do lado lá a gente vai conseguir extrair a cada ciclo de relógio uma coluna da matriz de resultado. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Então, eu tenho uma dúvida, na verdade, Fala. não sobre a natureza da arquitetura, mas tipo, eu imagino que esse tipo de arquitetura ele seja usado em contextos extremamente específicos e mais acadêmicos, né? Tipo, contexto de cálculo numérico ou computação numérica. Só que, não? Continua, Ah, continua. só que hoje em dia, tipo, assim, a gente já tem software bom, né? Para esses contextos que são nos computadores normais. Então, não sei, eu ia perguntar se esse tipo de arquitetura caiu em desuso hoje em dia, tipo, se ela ainda é usada em algum contexto. Ela é usada num contexto muito importante, diariamente, zilhões de vezes, não falo nem bilhões, não, estou falando zilhões de vezes. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Nós não devemos desprezar essas arquiteturas antigas. Tá? Essas velharias que a gente estuda, elas são importantes, elas são reaproveitadas, elas são lançadas novamente. E eu vou mostrar onde é que a gente usa essa quinquilharia aí que você
diz que é muito específica e, poxa, eu nunca vou precisar disso. A Google lançou uma coisa que chama Tensor Processor Unit. Tá? A Google tem 3 problemas fundamentais. Tá? Reconhecimento de fala, ranqueamento das pesquisas, corrigir as buscas ou corrigir texto para você. Então, ela precisa fazer um match daquilo que você digitou com o match da palavra correta. Ela precisa fazer reconhecimento de fala e tradução também automática e precisa ranquear as pesquisas. Você precisa saber em que páginas os termos que você está procurando eles existem e em que páginas eles são mais relevantes. Tá bom? A solução comum para esse tipo de comparação são redes neurais ou neuronais profundas. Tá? Deep Neural Network, né, que eles chamam em inglês. Né? Traduz para neural, eu gosto de traduzir para neuronal, porque é relativo a neurônio, a gente não fala neuron, né? Neuron é neural, né? Anyway, mas vamos lá. O que é uma rede neuronal? Bacana, mestre, eu nunca vi uma rede neuronal antes. Né? Ela é uma sucessão de camadas, tá bom? As camadas são interconectadas, os nós dessas camadas são interconectados, segundo um padrão, ok? O padrão não interessa muito. Claro que padrões diferentes levam a resultados diferentes, tá? Mas o valor de cada nó, a equação que cada nó calcula, ela é uma soma ponderada dos nós da camada anterior. Então, por exemplo, esse nozinho aqui de cima, deixa eu pegar ele aqui, está aqui, ele vai fazer o quê? Pegar o valor que está aqui armazenado, multiplicar por um peso tá, específico desse ramo, né? Somar com o que está vindo do outro aqui, com um determinado peso, e do outro. Que pesos são esses? Esses pesos, eles são determinados lá atrás, numa fase de treinamento. Tá? Então, dependendo do... Vamos falar uma coisa mais... Você quer reconhecer um gato. Né? Então, você vai treinando essa rede neuronal com imagens de gato. E ela vai ajustando os pesos de maneira que ela vai errando ou acertando, ela vai convergindo. Então, tem um processo de treinamento. Tá? Mas supõe... Aí, claro que... Desculpa, o que acontece? Você já vai ter esses padrões de treinamento guardados. Então, se você sabe que quer reconhecer um gato, você carrega os pesos... rede neuronal. Agora, você vai dizer essas figuras que eu vou mostrar para você são gatos ou não. Tá? Então, ela vai procurar comparar. Então, esses pesos são advindos de uma fase anterior, chamada de fase de treinamento. E no final, lá, você tem uma função de excitação para tomar a decisão. Isso é um gato, né, ou não é um gato. Tá? Cada fatia vertical a gente chama de camada, e a rede neuronal profunda tem várias camadas. Não tem tantas camadas, não, mas tem 4, 5, 6 camadas. Tá bom? E aí você vai jogar na entrada uma informação binária, que representa aquela imagem que você quer reconhecer, ou aquela palavra, ou qualquer outra coisa que você está buscando, e do lado de lá você vai ter uma resposta. Tá? O match é igual ou não é. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai ficar fazendo uma por uma? Não, é evidente que você tem várias dessas em paralelo, fazendo várias comparações em paralelo, para determinar qual a melhor, qual daquelas né, tem a maior similitude com o objeto que você está procurando. Tá? Então, a rede neuronal, ela é feita. Bom, legal, mas isso existe fisicamente? Sim, isso existe fisicamente. A rede neuronal ela pode ser implementada com transistores, circuitos integrados, etc., e com fiozinhos, etc. Mas, normalmente, ela não é implementada fisicamente. Ela é emulada por um software que vai cair em multiplicação de matrizes. Tá? Então, isso resulta em uma multiplicação de matrizes no finalzinho. Aí tem vários tipos de camada, tem perceptões multicamadas são totalmente conectadas, redes neuronais. Aqui é o percentual de tipos de rede que tem. Redes neuronais convolucionais têm conexões apenas com entradas próximas. Redes neuronais recorrentes têm estados internos como um filtro de resposta infinita. Tá. Bom, isso cai uma multiplicação de matrizes. Tá? É um produto escalar de vetores. Tá? Então, uma camada é um vetor que seria igual a matriz de peso dos vetores de entrada. Então, redes neuronais profundas consiste principalmente de muitas multiplicações de matrizes, tá? Mais a função de excitação no final para tomada de decisão. Tá?
Então, como podemos fazer isso da maneira mais rápida? Fazer essa multiplicação de matrizes da maneira mais rápida. Para a Google, as soluções existentes não são nada eficientes. Uma rede pode ter de 5 a 100 milhões de pesos. Tá? O número incontável de usuários. O objetivo é melhorar o desempenho da GPU 10 vezes. Até então, o que você tinha mais eficiente, eu vou mostrar para vocês, espero, no tempo, para vocês em termos de arquitetura, era a GPU, tá? Ou a CPU propriamente dita. Então, o que parte da GPU e CPU nós não precisamos, né? Então, aqui tem eu vou passar um pouquinho rápido, tá? Mas ele começou eles começaram a analisar o que precisavam para fazer uma explicação rápida, né? E chegaram à solução de que seria interessante, eu já pulei aqui alguns slides, seria interessante usar uma unidade de multiplicação de matrizes para fazer isso, tá? O que é essa unidade de multiplicação? É uma matrizinha de multiplicação que tem 65 mil unidades de multiplicação acumulador. Tá? E a GPU Pascal, por exemplo, tem 3.800 core. Então, essa solução de usar uma unidade de multiplicação de matrizes é muito melhor do que usar uma GPU Pascal. Na época era mais moderna, tá? Já tem Ampere hoje em dia, tem a Volta também. Mas ele deu preferência a usar essa unidade de multiplicação de matrizes para fazer a conta dela. Muita memória no chip para armazenamento. É necessário também muita memória no chip para armazenar os pesos, né? E armazenamento temporário. 3 vezes mais memória no chip que uma GPU seria necessário para... 3 vezes mais memória do que ter uma GPU seria necessário para armazenar os pesos para fazer aquelas contas, você carregar e descarregar as que você quer fazer ele. Então, o que eles removeram para ver espaço? Né? Foi removido execução fora de ordem, execução especulativa, menos registradores, a GPU tem muito registrador para cada stream multiprocesso, a gente vai ver, a TPU muito poucos, e aí eles foram se livrando, né? Se afastando da solução da GPU ou da CPU, tá bom? E usaram o quê para fazer a multiplicação de matrizes? Essa unidade de multiplicação de matrizes, na verdade, é um registro histórico, tá bom? E aí, e não tem thread também, você faz uma coisa de cada vez, tá? Não tem simultâneo multithread, que a gente já viu lá. Não tem, a TPU tem apenas uma aplicação por vez, não tem desvios, só faz uma coisa uma vez só. Tá? Aqui a comparação com a SMT, tá? E não, realmente a SMT não se ajusta a isso. Tá bom? Não tem execução fora de ordem, não tem predição de desvios, executação especulativa, tem menos registradores, tem uma thread sem SMT, e a aritmética é de 8 bits, que eles utilizaram na época. Por quê? Para você fazer o treinamento, você precisa de uma precisão mais alta. Mas depois, para fazer a inferência, descobrir se aquela imagem é parecida com aquela que você treinou, você precisa de usar uma aritmética mais simples, com uma precisão mais simples. Então, a inferência pode ser feita com inteiros de 8 bits e com treinamento é feito em pontos flutuantes. Com pouca frequência pode ser lento. Tá? Então, ela usa multiplicadores e acumuladores de 8 bits com economia de substituição diária. Tá? Mas a TPU não pode fazer o treinamento. Você tem que fazer o treinamento fora e carregar nela só os pesos depois que você treinou. É 15 vezes mais rápido, 15 a 30 vezes mais rápido que uma GPU ou CPU para fazer inferência, e 30 a 80 vezes desempenho por watt, que é muito importante quando você está gastando de energia. Tá? Aqui tem um desenho que está mostrando uma camada, né? Um desenho de uma camada, uma rede neuronal. Não tem nada muito mais interessante do que apenas... Aqui tem 8 neurônios nas camadas intermediárias, tem 5 neurônios na camada de saída, tem, sei lá, alguns dados aqui na camada de entrada. Tá? Mas aqui está a arquitetura da TPU. Basicamente, a TPU é a primeira TPU, tá? Tem várias versões, está na versão 3, se não me engano. Essa é a primeirazinha. É um processador específico para fazer inferência, fazer comparações, utilizado pela Google. Esse processador tem uma versãozinha mais simples, está disponível, mas ele não é vendável. Você quer usar a TPU, você tem que alugar a máquina da Google para usar a TPU que está lá
nos servidores dela. Tá bom? É o que tem lá dentro. Tinha, na época, né, uma interface DDR3, tá? Uma fila de pesos, tá? Que é o weight fetch, para jogar os pesos os pesos, né, das contas tem que ser feita, né? Depende da comparação que você tem que fazer, então você tem que ser inserido e jogado lá os pesos da matriz. E a matriz de aqui 64K, multiplicações por ciclo. Então, ela tem uma matriz até, se eu não me engano, de 64K 2 elevado a 16. Né? Então, tem 8 por 8 essa matriz, é isso? 64K, 65.650, 2 elevado a 16. 8 por 8 essa matriz. Tá? Então, tem 2 elevado... Não, 256 por 256, desculpa. 2 elevado a 8, né? Então, ela tem aqui 256 por 256, vai ter 65 mil elementos aqui dentro. Aí tem aqui o Systolic Data Setup, que vai jogar os dados aqui, tá bom? E tem a função de ativação. Não sei exatamente para funcionar tudo aqui, desculpem. Mas aí você tem os caminhos em azul, que são os caminhos tá aqui, dos dados, né? O controle está em vermelhinho, a computação está em amarelo, e lá em verdinho está off-chip I/O, né? A interface, ela é ligada, esse acelerador estaria ligado, vou mostrar para vocês, mas é ligado com a interface PCI Express no host, tá? Então, é um acelerador, tem lá uns chips de memória na placa. Então, o caminho dos dados é esse, esses dados são os dados de peso, que faz as contas, os acumuladores acumulam aqui o resultado e fazem aqui uma ativação, normalização, e vão jogar o resultado de volta lá para o seu processador principal. Tá? Aqui, basicamente, é um arquivo histórico. Tá? Deixa eu ver aqui. E aí ele é utilizado lá na Google. Você vai ter que alugar, né, para você poder usar. Não consegue comprar. O primeiro produto eles chamam Cloud TPU, uma placa de TPU com 4 chips TPU dual-core, que estão conectados o PCI é uma máquina virtual host. Se você iniciar uma VM no Google Cloud Engine, né, você vai solicitar um Cloud TPU, sua VM terá acesso à rede para essa combinação de hardware, uma placa TPU e uma VM dedicada com suporte. As TPUs executam o treinamento do modelo, enquanto a VM trabalha para enviar os dados para a TPU mais rápido possível. Então, está lá a internet, o hospedeiro e a TPU aqui com 8 núcleos. Cada chipinho desse tem 2 núcleos, né? E você está aqui, tem memória aqui em algum lugar, não estou vendo, mas está aqui. E tem um host que é ligado, esse host via PC Express, e você aluga, né, uma VM dessas na nuvem para poder brincar com isso aí. Então, ela tem uma matriz de essa matriz está menor, é 2 a 7 por 2 a 7, vai dar 2 elevado a 14, então vai dar 16 mil qualquer coisa, né? Não tem 64 mil, né? E as entradas são um formato interessante, né? As multiplicações são utilizadas no formato bfloat 16, tá? Os acúmulos são em float 32, e o resultado é float 32. É um tipo de dados diferenciado, tá? Mas ela está aqui, 128 por 128, então são 16 mil, não são 65 mil aqui, tá? Nessa implementação comercial. Então, tem a VPU, que trabalha com vetorial float 32 e 32, e ela faz a modificação de matriz com bfloat 16, com bfloat que dá como resultado um float 32. Tá? E a VPU faz todo mais, tá? Todo o restante das operações feitas na CPU. Esse formato aqui, bfloat 16, tem várias vantagens, está explicado aqui mais ou menos no texto, mas ele é isso aqui, ele é um sinal, o expoente de 8 bits e uma notícia de 7. Tá? Então, tem ao todo 16 bits de comprimento, e o float 32 é aquele que a gente já viu, o padrão IE754. Um sinal, o expoente de 8 bits polarizado, é uma notícia de 23 bits normalizada entre 1 e 2. E aqui o float 16,
que é diferente porque ele tem 5 bits de expoente. Então, aqui tem uma precisão maior, tá? Porém, um range menor. O Bfloat 16 ele tem uma precisão menor, mas ele tem um range, tem uma faixa de valores bem maior que ele pode alcançar. E a multiplicação do Bfloat 16 gera um float 32, tá? Porque o tamanho do expoente é o mesmo. É só você multiplicar as matrizes e pegar aqui o resultado e tascar aqui na notícia do outro. É muito fácil. Muito facinho fazer isso, tá? É uma arquitetura histórica, então tá lá, tem 16.384 unidades. Aquele desenho lá foi, acho que a primeira versão. Essa aqui já é a segunda, se não me engano. Então, tem 16 mil unidades de multiplicação. Tá? Ele compara aqui com a GPU, a gente vai ver a GPU depois. Tá? E essa MXU, que ele chama, oferece às TPUs uma vantagem de densidade e consumo de energia em relação às GPUs ao realizar a multiplicação de matrizes. A TPU, mas ela não, a TPU, claro, não pode fazer renderização 3D, ela não foi feita para isso, ela só faz essas multiplicações, essas comparações. Deixa eu ver, quem quer andar aqui? Estou botando para errado. Tá, aqui eu vou mostrar a animaçãozinha para vocês, deixa eu ver se eu consigo, tá? Que tenta falar o que é For isso aqui, example, né? when you recognize an image of the digit 8 with a neural network, it uses matrix operations to measure the similarity between the image and the shape of 8. It's like coloring each pixel with a filter in the shape of 8 and counting the colored pixels. The problem is how to execute the matrix operations on millions of pixels faster and with less power consumption. Parou aqui. CPU is a very fast general-purpose processor. It's so powerful because it can run millions of different applications by just changing the software. GPU is just like CPU, but it has thousands of tiny multipliers in a single processor. So it's super efficient on applications with massively parallel tasks, such as the matrix operation. As you can see, both CPU and GPU read and write the intermediate results on memory at every calculation, so that they can support a wide variety of different algorithms as general-purpose processors. In the meantime, TPU is specifically designed as a matrix processor. It places tens of thousands of operators connected as a very large matrix just for doing the one task, matrix operations. TPU executes massive matrix operations with a very large pipeline with significantly less memory access. As a result, TPU version 3 was able to achieve 420 teraflops with a small footprint. In typical distributed training, you need to build a cluster of GPU servers with a shared parameter server. This takes much time and cost, and sometimes the software networking becomes the bottleneck. With TPU Pod, the high-speed network broadcasts parameter updates across all TPU devices, so-called all-reduce operation. So, the whole TPU pod works just like a single computer without the tedious manual clustering setup.
Bom, eu espero que tenha sido dado alguma ideia melhor para você de como o funcionamento e a comparação entre eles. Então, a CPU tem poucos núcleos, uma alta velocidade de clock, que tenta fazer as operações o mais rápido possível. Posso mandar o link? Mandar o link até agora, tá? E aí a gente vai trabalhar nessas... a GPU já ela trabalha tem milhares de elementos lá dentro, chamamos de multiprocesso, tá? CUDA cores, que eles chamam. Também faz esse tipo de operação, mas com menos eficiência, tanto que, hoje em dia, as GPUs mais modernas têm Tensor Core lá dentro. A Ampere, acho que a Volta também já tem lá dentro delas os Tensor Core para competir justamente com esse produto aqui da Google, né? Porque eles não querem que as pessoas comprem isso para colocar nos seus data centers, né? Bom, então a TPU V1 só foi usada internamente apenas para inferência, né? Está incluído na referência histórica. A placa TPU vem com 4 chips, TPU dual core, são usados como acelerador para o treinamento do modelo. As TPUs usam o formato bfloat 16 internamente, enquanto as GPUs usam apenas o formato float 32 e float 16. Isso não é mais verdade, as GPUs mais modernas têm também o bfloat 16. Ele compara sempre com o Volta, tá? Porque até o Volta não tinha lá dentro Tensor Core. A mais recente tinha, sim, compressão de float 16 e oferecia um multiplicador de matriz de 4x4, em oposição a 128 por 128 das TPUs. Tá? Prova que eles também usem uma arquitetura de matriz histórica, é bom ver boas ideias se espalharem. Então, o multiplicador 4x4 talvez seja esse histórico que ele diz, né? Que ele não sabe como é que é exatamente. Mas tem a versão 1, a versão 2 com bfloat 16, foi uma grande sacação isso aqui, 180 teraflops, a versão 3 com 420 teraflops. Comparando com o desempenho da NVIDIA, então, a Pascal, tá? e a Volta. E agora tem a Ampere, tem mais ainda Tensor Core lá dentro, e o desempenho de teraflop para fazer inferência. Então, acabou aqui. Era mais ou menos isso que eu queria trazer dessa parte de TPU. Então, é uma ideia antiga, que é a arquitetura sistólica, né? E aí ela foi modernizada e hoje em dia ela é utilizada lá dentro da Google para fazer essas inferências. Tem nas GPUs mais modernas também, só que o desempenho do Google é maior do que o desempenho das NVIDIA, até a geração Volta, por conta dessa arquitetura ser bem específica para multiplicação de matrizes e bem revolucionária. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá? Bom, eu espero que essa parte tenha sido clara. Vou mostrar os outros tipos de aceleradores que a gente tem. Isso é um tipo de acelerador, está ligado no PCI Express, no host, depende do host para funcionar. A gente tem vários tipos de aceleradores hoje em dia que realizam essas funções. Tá bom? Então, a gente tem aí a ideia é mostrar isso para vocês. Só, mais uma vez, saber se há alguma pergunta antes de eu prosseguir. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Esses slides são do curso de arquitetura 2, tá? Mas, deixa eu ver aqui os aceleradores. O que mais? Bom, além desse tipo de acelerador específico para inferência, a gente chama rede neuronal profunda, né? Deep Learning, né? Então, tem que ter hardware nessa história. Não dá para ficar falando nessa conversa só blá de software, não, tá? Se não tiver um hardware na história, não funciona. Deixa eu
botar mais um guia aqui. Tá. Bom, que outros aceleradores a gente pode ter? Os aceleradores podem ser Many-Core, GPUs, FPGAs e TPUs também. Tá? São TPU um tipo de acelerador. Qual a ideia daqui? Você tem um hospedeiro com a sua memória, lá, um processador convencional, com seus núcleos, memória cache, etc. I/O, disco, ligado no PCI Express, normalmente. Agora tem outros barramentos que a NVIDIA está usando, bem mais rápidos que o PCI Express. Tá? Dependendo do seu host, ele pode usar esse tipo de link, NVIDIA Link, que eles chamam. Mas, de qualquer forma, do lado você tem um acelerador, tem os elementos processadores de uma determinada arquitetura, que pode ser aquela que a gente viu do Systolic Array, com uma quantidade X de memória para armazenar os dados que são enviados, desculpe, aí, do host do hospedeiro para o acelerador. Tá legal? O desenho ficou bonito, né? Eu fiz. Tá? Então, o que mais? Ficou bacana, mestre. Obrigado. Os Many-Cores, esses elementos processadores, eles são vários processadores simples, independentes, são processadores escalares, não precisam ser subescalares, que vão ter ali dezenas ou centenas de núcleos. Tem dois exemplos interessantes. Um é a arquitetura MIC, a arquitetura que eles chamam Intel Xeon Phi, que a Intel lançou uma arquitetura Many-Core na época, e ela acabou descontinuando esse processador em 2019. Eu tenho um DCC lá, tá tem os servidores lá para a gente trabalhar. Mas, anyway, é uma arquitetura bem interessante, tinha 64 núcleozinhos simples em cada um dos processadores, né? E era uma placa aceleradora também ligada no negócio. Não tem aqui acho que eu não tenho aqui o desenho. Tá? E tem um outro interessante, tá? Deixa eu só dar uma focada aqui no Google, tá? Deixa eu ver aqui se eu abro. Feio. Aqui no anúncio, na época. Então, está aqui o processador, tá? É uma plaquinhazinha ligada ao PCI Express. Xeon Phi de 50 núcleos, chegou a 64, no seu 2012, 2019 já costuma fazer isso. Não deu certo, bota fora. Não fica fabricando coisa que não dá para poder dar edição aqui. Quero tirar, não quero ir para lá. E aí, é uma arquitetura desse tipo de Many-Core, tá bom? O que difere da arquitetura? Não, são processadores com pipeline, processadores bem simples, só não tem frágil ordem, aquela coisa toda, né? Várias unidades funcionais, não tem algumas unidades funcionais, 2 ou 3, nada assim demasiado, né? Então, a gente deixa eu voltar aqui para o slide. A gente tinha, então, essa coisa. E também a Sunway, né, que é um processador da máquina Telluride, um supercomputador, que já foi um dos mais rápidos do mundo, foi todo feito, Sunway Telluride, com um SW26010, que era um Many-Core também, com desempenho de 3 teraflops. Tá? Então, ele tinha uma matriz de 64 processadores, uma matriz 8x8, tá? Com um elemento processador para fazer ali uma interface qualquer. A característica dessas arquiteturas é a baixa velocidade do clock, 1 GHz, 1.2, normalmente não passa disso. Aqui pode ter uma memória cache própria, que ele tinha uma memória cache de 16K de instruções, memória de dados, memória cache, né, de 16KB, memória de dados, é um rascunho, né, um scratch memory de 64KB de dados, não era uma memória cache. Tá? E aí tem uma cache nível 2 com 32KB, 256KB de instrução, etc. Desculpa, tem um MPE, que esse MPE tem uma cache. Deixa eu mostrar o desenho aqui. Então tinha lá um clusterzinho, né,
8x8, esse sim 8x8, com 64 processadores, um MPE maior um pouquinho, uma interconexão à memória principal, e eles podiam ser juntados em blocos de 4, formando um processador com 256 cores, aqui, tudo um encapsulamento só. Tá? Então, esse many-core, bem mais significativo que o many-core da Intel, foi utilizado lá nesse processador chinês, né, com tecnologia chinesa, e para atingir a marca de supercomputador mais rápido do mundo. Tá? O many-core também. Então, o many-core não tem, assim, muita coisa assim, arquiteturalmente diferente que a gente conhece, só uma organização, normalmente, essa aqui é uma matriz, né? Então tem um tipo de interconexão que não é barramento. Aqui também tem uma rede de interconexão, também não é um barramento, para eles falarem entre si. E tem um problema do gerenciamento da informação, que tem uma hierarquia de memória bem delicada, e você, para aproveitar essa hierarquia, você tem que, às vezes, fazer um certo malabarismo, então um certo cuidado no software para fazer isso. Então, os many cores, o representante mais marcante comercialmente que a gente conhece é o Xeon-Phi, e na China, o representante mais comercial conhecido que a gente tinha é o Sunway 26010, sei lá, que usou no Taihu Lite, o supercomputador mais rápido, que foi o supercomputador mais rápido, não é atualmente mais rápido, mas está lá no top 10 lá, está mandando bem. Então, o many-core é uma arquitetura que tem muito potencial, a Intel abandonou, infelizmente, mas a ideia é essa. Perguntas? Então, aceleradores podem ser tensor cores, TPUs, podem ser many cores, e eles servem para quê? Um para acelerar cálculo só de identificação de matrizes, bem específico. Esse não, já bem genérico, pode fazer vários tipos de computação, tanto que foi usado no supercomputador, de uso geral, né, científico, mas diversos tipos de problema lá na China para fazer o supercomputador mais rápido do mundo na época, né? E foi lançado. Posso seguir? O que é a GPU? A GPU, ela serve para várias coisas, tá? Nesse viés que eu vou mostrar para vocês, eu estou usando ela como acelerador de computacional, embora ela tenha todo o pipeline gráfico para fazer aquelas coisas maravilhosas que vocês adoram nos jogos. Basicamente, o que a GPU faz? Né? Você, quando está jogando, sei lá, você dá um tiro, né? Por hipótese, né? Você tem duas coisas diferentes. Uma coisa é dinâmica, por exemplo, você tem uma cena, você vai mudar o ponto de vista dessa cena, sobe, você desce. Essa decisão é feita pelo processador gráfico, o ponto de vista da cena, a iluminação da cena. Você tem uma determinada... Mas a mudança, por exemplo, se é um farol, né? Se é um holofote que está se movendo, a mudança é feita pela CPU. Tá? Você dá um tiro, trajetória calculada pela CPU. Se o indivíduo vai morrer ou não, o jogo, a CPU decide se o cara morre ou não. Tá? E os efeitos, os objetos que estão na cena são colocados pela CPU. Vai dizer, tem um homem aqui, tem um carro ali, tem uma cena, um background aqui, tem um cenário no fundo. Então, essas coisas todas, elas são colocadas, né, pela CPU. Mas a visualização disso tudo tem uma coisa na frente da outra. Eu vou ver quem está... O computador diz, ó, tem um carinha aqui nessa posição, tem outro aqui nessa posição. Quem eu vou ver, quem vai estar visível, né, quem decide no jogo é a GPU. Então, a GPU faz esse tipo ela resolve esse tipo de problema, saber quem você vai visualizar. Ela faz o clipping, ela corta a cena para que você veja a partir do ponto de vista onde você está, e ela faz também a renderização e ela faz a iluminação. Você tem todos aqueles fontes de luzes que refletem, essa coisa toda, tudo isso é feito pela GPU. Tá? Então, a visualização, essas coisas tudo. Então, evidente, quanto... E o que é isso? A CPU vai mandando objetos para ela, e já muda os objetos de posição aqui. Então, a GPU muda o objeto de posição, mas quem dá a nova posição do objeto é a CPU. Tá? Inclusive, posturas de
do braço baixado, levantado, isso é CPU. Então, você tem que se preocupar em ter uma boa GPU, sim, mas também ter uma boa CPU para você jogar o seu joguinho, porque boa parte do trabalho também é feito pela CPU. Mas tem uma CPU muito lentinha que não vai ajudar ter uma super GPU com uma CPUzinha muito fraquinha, porque a informação lógica, né, a informação do jogo, toda ela é fornecida pela CPU. Ok? Mas a GPU também pode ser utilizada para fazer aceleração de computação convencional, ou computação científica, se vocês preferirem assim. Então, a arquitetura dos aceleradores gráficos são bem diferenciadas das arquiteturas convencionais. Tá? Esse paralelismo que tem lá dentro, ele é explorado através do conjunto de maciço de streaming multiprocesso, que ele chama, em português, multiprocessador de fluxo, né? Executando em paralelo, de forma a sincronizar textos computacionalmente intensivos, chamado de kernel. Então, você não vai fazer toda a computação do teu programa, mas os laços, mais uma vez, os laços, né, de aplicação de matriz, são enviados para a GPU, após eles serem executados lá. Eu vou mostrar o Pepper. É uma arquitetura um pouquinho antiga, mas ele não tem muita diferença como é que é ele lá dentro? Aqui é uma foto da GPU. Está vendo essas coisinhas aqui? Esse conjunto aqui é um stream multiprocesso. Então é SMX. Isso é bobagem. Os azulzinhos aqui dentro tem uma hierarquia de memória que tem aqui dentro. Aqui em cima tem outras coisas. Vamos falar o que está aqui fora, que eu vou fazer o zoom já do stream multiprocesso. O que tem aqui fora? Né? Tem uma interface PCI Express, com host. Tem um controlador de memória. Então, na placa vai ter lá uma memória, normalmente é o DDR5. Tá? Tem uma cache nível 2 aqui dentro. Essa cache nível 2 ela é compartilhada por todos os streams multiprocessos, assim como também a memória que está lá fora. Então, isso aqui é uma cache, realmente, uma cache convencional de dados, né, praticamente. Não, pode ter instrução aqui também, mas vamos lá. Você tem aqui uma cache nível 2 e a memória está lá fora. Tá? Aquela memória que você vai... Comprei uma GPU de 2 GB, aquele giga lá está fora do chip. Tá? Uma memóriazinha de DDR5, coisa e tal, mas está fora do chip. Lá dentro do chip tem uma cache nível 2, a gente vai ver o tamanho dela. E temos streaming de processos. No caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tem 15, né? Na minha conta aqui deu 15, a gente pode estar enganado. 1, 2, 3, 4, 7 mais 8, 15. Tem 15 streaming multiprocesso. Tem uma Gigathread Engine aqui do lado de fora, na verdade ela está pegando os kernels, as instruções, e está encaminhando para aqui dentro, fazer esses laranjinhas aqui dentro, tá vendo? E aqui dentro, vamos ver esses verdinhos, esses laranjinhas também aqui dentro. Então, vamos lá. Cada unidade de multiprocessador são 192 núcleos de pressão simples e 64 de pressão dupla. São separados. Onde cada núcleo tem unidades lógicas de aritmética inteira, de inteira e de ponto flutuante, né? Capaz de operar em modo pipeline, ou de operações do tipo FMA, que é aquele multiplicação e somar. Tem 32 unidades de funções especiais dentro de cada sistema de processo que são utilizadas para realizar raiz quadrada, seno, cosseno e recíproco. Ele é focado no consumo de energia, embora a TPU seja mais econômica ainda do que a GPU. A GPU é bem econômica, tá? Comparado com a CPU. Aqui está, vou dar um zoom aqui mal para vocês, tá? Aqui está o stream de processo. Aqui em cima, então, tem uma cache de instruções. Então, realmente, a cache L2 é só dados, tá? A cache de instruções. Não, a cache L2 pode ser de instruções e dados. Mas aqui tem uma cache de instruções aqui dentro. Tem o Warp Scheduler, ele pode disparar 4 warps, são 32 threads ao mesmo tempo. Aqui ele tem um conceito, gente, que é um pouco... Ele chama de thread. A cada thread só trabalha com um elemento do vetor. Tá? Então, é como se eu tivesse, sei lá, uma thread para cuidar de cada elemento do vetor. Tá? Então, ele dispara até 32 dessas threads e manda aqui para essas unidades funcionais. Manda o quê? Manda a instrução para executar. Uma soma, uma subtração, uma multiplicação.
E aí, esses verdinhos são as precisões simples. Então, tem 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, tá? Tem 3, 6, 9, 12 vezes, sei lá, um monte de coisa, tem 196 de precisão simples. Tem esse aqui, são para fazer pressão dupla, de 64 bits. Pressão simples é 32, tá? Tem a Special Function Unit, para fazer aquelas recíproca, raiz quadrada, não sei o que, complicado, que a ideia é que você tira a complexidade dessas operações que são mais frequentes, e as operações menos frequentes você vai levar mais tempo, mas você vai ter essas unidades funcionais aqui para fazer essas operações com um risco menor. E tem várias unidades de load store para fazer acesso ao banco de registradores, que no caso aqui tem 64 registradores, 32 bits, para que cada core possa ter os seus dados disponíveis lá dentro, tá bom? E utilizá-los com rapidez e eficiência. Esse é um desenho bem, como se chama? Bem esquemático, é um sketch, não representa fisicamente como isso é lá dentro, tenta lembrar. Tá? Aqui, então, dentro do SMT, tem uma cache de dados de nível 1, que pode ser, na realidade, uma memória local dividida entre uma cache nível 1 e uma memória local de até 64 KB, uma das versões, né, ou 128 KB em todas as versões da GPU. Tem uma memória de apenas leitura de 48 KB, que é usada para dados que você não altera, que não tem que escrever, e você carrega aqui. E tem essas texturas aqui, que são utilizadas no processamento gráfico, que normalmente não são utilizadas para o processamento de uso geral, mas estão lá, porque você precisa delas no pipeline de processamento gráfico. Então, esse é um estímulo de processo. Veja bem, esse carinha aqui, né, ele é um estímulo de processo, né? Eu não perdi, tá? É um estímulo de processo, que está aqui, que tem lá 196, essas características todas que a gente viu aqui em cima, né? Ela aqui, deixa eu só... Tem 192 núcleos de pressão simples, 32 de unidades, 64 de pressão dupla, 32 unidades de SFU. E cada um está dentro daqui, são 15 carinhas aqui dentro. Tá? Então, é muita unidade funcional. Elas só faz aquilo, multiplica, soma, faz um conjunto bem bestinho de operações. Tá? Multiplica, soma, subtrai, divide, eventualmente. Uma raiz quadrada, seno, cosseno, nem isso ela faz. Ela vai mandar para falar, isso aqui é CFU que vai fazer. Ela não vai realizar. Então, são muitos núcleos, são 196 vezes 15, né? São milhares de alus ali dentro, de ponto flutuante, para fazer essas contas todas, e elas são aproveitadas com linguagem de programação tipo CUDA, OpenCL, OpenACC, o que mais? Tem umas outras aí, estou lembrando agora. Essas três são as mais importantes para você quando você quer programar uma GPU para fazer processamento de uso geral, né? Isso chama GPU, General Purpose GPU. Então, é basicamente isso que tem dentro de uma GPU. Não tem, assim, mistério nenhum. Tá? Mas você está escondendo o jogo. Não estou escondendo o jogo, não. Você não sabe nada. Não sei tudo, mas é isso que tem aqui dentro. Tá? Tem um instalador que manda lá as threads em grupos de 32. Então, normalmente falando, cada thread trabalha sobre um elemento do vetor. Tá? E vai gerar um resultado que vai ser eventualmente escrito no banco de registradores ou na memória cache, e depois na memória principal. Então, pode mandar até 4 desses 32 por ciclo de relógio. Então, você pode ter até 255 registradores por cada thread, simultaneamente. Para melhorar ainda mais o desempenho, a arquitetura CLEP apresenta uma instrução de shuffle para permitir trocar os dados dentro da GPU, sem precisar de memória, ou a cache nível 2, né? Tem instruções de read modifier write para fazer
também instruções para fazer. Soma máximo, mínimo, swap, né? Compare e troque. Tem operações atômicas também. Então, é um processadorzinho bem completo, né? E a cache nível 1, ela pode ser uma cache nível 1 ou apenas, e tem uma cache de leitura ou pode ser uma memória também de dados, né? E tem uma cache apenas de leitura de 48 kbps. Aqui é a hierarquia, né? Então, isso aqui, a thread, a memória compartilhada, cache 1, e cache está dentro do stream de processo, a cache nível 2 está fora, e a memória está fora do chip. São 3 níveis. Aqui talvez faltasse aqui um desenho indicando dentro do chip, quem está dentro do chip, quem está dentro do sistema multiprocesso. Um nível mais alto dentro do sistema multiprocesso, aqui dentro da GPU e aqui fora da GPU. Aí, basicamente, uma thread vai trabalhar na memória local privada da thread, que está dentro do sistema multiprocesso. Um thread block, normalmente, também vai estar trabalhando na memória local do sistema multiprocesso. Já a grade, né, esse é o conceito do CUDA, vai estar trabalhando numa memória global, que vai estar no nível 2 ou na memória externa lá da GPU. Então, as grades de blocos de thread, elas têm que utilizar a memória principal para se comunicar. Já as threads dentro do bloco de thread pode usar a cache de nível 1 para se comunicar. Tá? Tem mais uma informação sobre a cache de nível 1 de dados, né? Como ela é dividida. O tamanho da cache nível 2 é 1,5 megabyte de capacidade, ou MB, bytes, né? E é o pronto de primário de unificação das operações entre os diversos terminais de processo, para você não ter que ficar indo na memória toda hora. Tem uma série de outras facilidades, código de correção de erro, na memória principal, paralelismo dinâmico, gerenciamento de filas, unidade de gerenciamento de grids, Está aqui a comparação da Kepler, né? Você vê, ela tem uma quantidade enorme de unidades funcionais que não tem nas outras arquiteturas mais modernas, não. Isso aqui estamos falando da Pascal, da Volt e da Ampere, são processadores GPUs bem modernos. Né? Esse capacidade computacional, para quando você vai programar, você quer saber o que pode fazer e o que não pode fazer. Então, tem lá, eles dão os números, né? Então, sei lá, a NVIDIA Ampere faz lá um monte de coisa, chama um conjunto de instruções que ela recebe é o 8. Ela é compatível para trás com as outras, mas certamente a Kepler não vai poder rodar o que uma Ampere roda hoje em dia. O número de threads por warp é 132, fixo em todas elas. O número máximo de warps por sistema de processo, aquilo que a gente viu, são 2, né? Threads por sistema de processo, então 2 warps por sistema de processo. Não, desculpa. O número máximo de warps por sistema de processo é 64, então é 64 vezes 32, número máximo de threads por esse aqui, 2048. No máximo, bloco de thread, por cima do processo, é 32 também. 32 blocos de threads, cada bloco com um número variável aí. No máximo, registradores, 32 de custo de processo é 65 mil, mais ou menos o mesmo número que eles mantiveram. E assim, outras características prosseguem, sendo que o número de núcleos de precisão 32 bits por cima, normalmente é 64. O ponto fora da curva é a Kleber, que tem muito mais unidades funcionais do que os outros. Em compensação, essas aqui, modernas, elas têm Tensor Core lá dentro, tá? E a Kepler não tem Tensor Core. Eu acho que eu acabei. Dúvidas? Perguntas? Se tiverem dúvidas, fale agora. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, mas é a última chance de vocês esclarecerem dúvidas sobre GPUs, que acho que não tem mais ninguém para falar isso para vocês no curso, não. Tá? Nenhuma perguntinha? Aham, achei aqui. Tá bom, Leonardo.
Então, olha aqui. Tem um trem aqui, Technical Blog, falando aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o desenho que eu quero mostrar para vocês. Aqui tem falando aqui, o link da Ampere, que é a mais nova deles, em detalhes, né? Aqui vai ficar impressionante. Está aqui a Ampere. Tem 2 blocos de cache, tem as setinhas aqui. Isso aqui que é um perigo, né? Ele bota uma setinha aqui, né? Aqui, né? A gente não sabe o que é isso aqui, mas tudo bem. Então, olha lá, tem a Ampere, né? Isso aqui é um stream multiprocesso, ó, aqui dentro, tá vendo? Um stream multiprocesso está aqui. Está lá com o GigaThread Engine, né? Aí ele junta num que ele chama de GPC, né? Inventou um nome novo lá. E junta os streams multiprocessos, acho que ele junta 2 num TPC, tá? Criaram uma nomenclatura nova, mas é a mesma coisa, tá? Então aqui tem a GPU, desculpe, com a cache nível 2, a interface para interface diferente, chama HBM, né? 2 é High Bandwidth Memory, o tipo de interface, ou seja, não é... Vou falar para vocês, né? Tem interface com a memória aqui, agora tem o NVLink, né, que eu falei para vocês, que eles usaram barramento, tem o PC Express ainda, mas o NVLink é show, tem um monte, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 NVLinks aqui nessa tela, para falar com outras GPUs ou, às vezes, com o processador já tem interface NVLink para falar direto com a GPU. Tá? Tem sim muitos processos para caramba aqui, tem um bando de CUDA-Core aqui dentro. Se eu acho hoje tem muitos processos em si, tem aqui, ó. Deixa eu ver para vocês. Então aqui tem um TensorFlow lá, grandão, tá bom? Tá, agora tem que ter TensorFlow. Tem lá, botou unidade inteira, tem agora inteira lá dentro, tem o Floating Point 32, Floating Point 64. Então, realmente, as inteiras tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 8 vezes 2, tem 16, FP de 32. Tem 8 de 64, tem um TensorFlow aqui dentro, que ele não especifica muito bem como é que é isso, mas está lá dentro. SFU tem menos, tem 4, e botou lá uma de inteiro de 32. O ArcSchedule botou uma L0, né, que não tinha antes, tem uma L1, uma L0. A L1 é compartilhada pelos 4 sistemas de processo. Né? Ele criou uma L0. É uma L1, na realidade, para não mudar a nomenclatura, né? Pelo menos o nível de cache. Tem a cache de dados lá, continua igualzinha, processador de textura. Então, essa seria o estímulo de processo, que cada um daqueles, né, um estímulo de processo, está dividido em 4 partes, um estímulo de processo agora. Com 4 TensorFlow dentro. Tá? Tem cada estímulo de processo. E tem, então, isso aqui são 16 mais 32, 64, né? Float point são 64 float point 32. Tá? E aqui esse carinha, então, vai dar estímulo de processo, está aqui com 4, né? Sim, tem um estímulo de processo aqui com 4. Aí junta 1, 2, 4, 1, 2, 3, junta 2 estímulos de processo, faz um TPC, junta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 TPCs, faz um GPC, junta os GPCs todos, faz uma GPU. Tá bom? Eu realmente não entrei em detalhes aqui do pipeline de gráfico, né? Porque não é o foco aqui do
do meu trabalho, tá? Ou do nosso estudo. Bom, dúvidas, perguntas? Ali tem um link bem interessante, tá? Para descrevendo o Ampere, detalhes da arquitetura, como ela é lá por dentro. Mas eles mudaram um pouquinho as coisas, mas no final o número de núcleos de FP 32% do processo continua o mesmo, mudou o número total de sistemas de processo. Tem mais núcleos no geral do que aquela. Então, para acabar, gente, a gente com acelera. Bom, não tem mais perguntas, né? Para acabar aqui, a gente vai mostrar para vocês um outro tipo de acelerador que é utilizado, que é FPGA. O que é uma FPGA? FPGA chama Field Programmable Gate Array, tá? Mas é um array, um circuitão integrado que ele não faz nada pré-definido. Você programa esse cara para ele fazer uma determinada função em hardware, tá? Não é um processador. Então, você vai lá comprar um chip, você vai botar uma máquina de estado, você vai botar um processador lá dentro, para botar um processador, para fazer N brincadeirinhas com as FPGAs. Então, é um hardware programável, você pode ter um processador de sinais, você pode ter, sei lá, muita coisa que você pode fazer ali. Tem, claro, alguns dispositivos são especiais, conversores analógicos digital, etc. Ele tem alguns lá dentro, mas, de uma maneira geral, a FPGA pode fazer qualquer coisa. Tá? Então, é um chipão lá que você programa. Como é que ele pode ser programado para fazer qualquer coisa? Ele lá dentro, ele tem milhões de blocos lógicos configurados, chama CLBs, de 1 bit. Tá? Então, cada um pode funcionar como uma lua de 1 bit, mais ou menos, uma lua de 1 bit. Tem dezenas de milhares de blocos configuráveis lá dentro e dezenas de milhares de dispositivos matemáticos também, como DSPs, também pode estar lá dentro. Também os conversores analógicos digitais também pode ter lá dentro. Tá? Mas é basicamente isso aqui. Então, esse CLBase, que é uma LUT, uma lookup table. Na verdade, ela é uma memóriazinha que você entra com uma função e sai com o resultado do lado. Então, aqui, faz F igual a barra B mais B, C barra. Lembra aquelas fórmulas que vocês faziam lá? Aquilo cabe na LUT. É uma memória com 1 bit na saída e 4 bits na entrada, mas lamento dizer que é isso, né? Mas ela faz essa função, qualquer função lógica que você bolar com 4 variáveis, ela vai fazer. Tá? E se precisar de mais, você pega a saída dela junto com a saída de outra, que vem de 4, e você vai assim cascateando. Tá bom? Ela pode passar no flip-flop, ou seja, pode ser uma máquina de estado também, você pode fazer máquina de Moore, máquina de Mini, ou ela pode ser puramente combinacional. Aqui no multiplexador diz se a saída vai vir do puramente combinacional, da lookup table, ou do flip-flop. Tá? Mestre, já programou FPGA? Já programei FPGA, tá bom? Eu tenho kit lá no... Programa aqui com linguagem. Normalmente você vai programar com a linguagem de descrição de hardware, VHDL ou Verilog. Tá bom? Mas o pessoal também olhou assim, poxa, será que não dá para pegar uma FPGA e deixar ela fazer umas continhas aqui para o processador bem específicas, né? Então, o pessoal... sim, aqui são os CLBs, e os CLBs são interconectados, tem uma matriz de interconexão, cujas... o caminho, né, é determinado por uma memória. A função que a lookup table vai executar também é determinada por uma memória, e esse shooting block, o que ele vai fazer, quem ele vai ligar com quem, também é determinado por uma memória. Então, na verdade, programar uma FPGA trata-se de carregar uma memória RAM que tem lá dentro, atrás disso tudo, tem uma grande memória RAM, um padrão de bits que vai fazer com que esse FPGA se comporte da maneira que eu quero, realizando funções programadas. Tem um relógio também, que fica lá chaveando, etc., e vai fazer com que as operações se sucedam. Como é que isso é utilizado para FPGA, se você diz que era programado com VHDL e Verilog? Mas hoje em dia, você pode programar isso também com OpenCL, tá? Que é uma linguagem de programação tipo CUDA, né? Que a AMD usa para programar as GPUs da... Tem um problema, né? Se você escolher NVIDIA, você pode usar CUDA, mas se escolher a AMD, né, as
eu esqueci o nome lá dos aceleradores das GPUs da AMD, você vai ter que usar o OpenCL, tá, para programar no geral. Um não fala com o outro, tá? Uma briga de mercado danada. Então, a AMD com as GPUs dela, a NVIDIA também lá com as GPUs dela, e a Intel correndo por fora lá também. Está lançando as GPUs dela lá, mas ela usa que linguagem da Intel? Não lembro agora. Mas a NVIDIA é CUDA e a AMD é OpenCL. O OpenCL também pode ser usado para programar hardware, programar FPGAs, né? Além do VHDL e do Verilog. E aí que entra a brincadeira. Você pega trechos intensivos de computacionais, programa FPGA e manda essas coisas para serem feitas lá. Ah, mas tem que ter uma FPGA ligada? Tem que ter FPGA ligada no teu processador. Da mesma maneira que você vai ter que ter uma GPU ligada no teu processador para fazer o que você quer. Algumas arquiteturas da Intel, se não me engano, já estão incorporando FPGA ou interface para FPGA já no próprio chip do processador. Tá? Então, essa tecnologia está avançando bem. Tá? Não se surpreendam de vocês serem obrigados a trabalhar com alguma delas no futuro próprio. Dá para fazer informática, dá para fazer data mining, dá para fazer mineração de Bitcoin. Tá bom? Aliás, estava estudando isso outro dia, lá na Ethereum, né, dentro dos contratos inteligentes, para executar os contratos inteligentes, eles definiram o quê? Uma máquina virtual imagina com a arquitetura, acumulador, pilha, né, registrador, memória, ou registrador memória. Qual foi a arquitetura que eles escolheram na máquina virtual da Ethereum para o tipo de arquitetura para processar contratos inteligentes? Respostas no chat. Bom, então voltando à FPGA, enquanto a resposta não chega em relação à máquina virtual da Ethereum, a FPGA, ela então é programada com essa linguagem OpenCL e joga os kernels para lá. Mas como é que ela executa? Né? Ela não executa, ela vai pegar os dados, né, e vai passar num pipeline. Deixa eu ver se eu tenho aqui um desenhozinho. Tá? Aqui é um pipelinezinho. A cada ciclo do relógio, ela avança e faz mais uma coisinha, avança e faz mais uma coisinha. Está mostrando aqui as interações do lado. Até que, no determinado momento, aquele pipeline está cheio e está produzindo um resultado novo a cada ciclo. Tá? Então, lembra, assim, né, o processador vetorial um pouquinho. Né? Você pode ter if-then-else ali, tem umas opções ali, umas iterações, você pode fazer algumas coisas bem sofisticadas. Esse pipeline não precisa ser um pipeline assim, linear, né? Bom, e aí você programa o hardware para fazer aquelas funções, é uma ALU, né? Vamos dizer assim, a ALU é um hardware, né? Então vai passar de uma ALU para outra, até fazer o que você quer, cada uma faz um pedacinho da operação, e no final a gente tem... Ninguém se animou a arriscar o que é o tipo de arquitetura da máquina virtual da Ethereum? Aí tem lá uns detalhes, né? FPGA muito flexível, a memória em um chip, né? É ajustado ao algoritmo. Então, os kernels são compilados, as operações de kernel são dispostas espacialmente. Operações dependentes do kernel são colocadas no pipeline profundo. Isso aqui em português é a tradução quebrada do Google, né? E as operações dependentes são executadas em paralelo e as dependentes são jogadas no pipeline profundo. Tá? Independência importante, quando tem aquelas dependências de dados, você pode fazer caminhos de hardware para adiantar a informação, que nem o adiantamento de dados, o pipeline nosso. E aí, a chave para o desempenho é manter o pipeline profundo totalmente ocupado, todo pipeline é assim. E aqui é um outro desenhozinho mostrando o kernel aqui, como ele é transformado no hardware, né? Dois pedacinhos para fazer o load, uma ALU, um store, então transformado em vários bloquinhos aqui. E os pedaços do vetor são mandados para executar cada um deles. Você pode também emular uma interface PCI Express, uma interface DDRX aqui dentro, para você ler a memória e fazer a interface com o seu processador, a própria interface programada. Aí depois fala aqui de um produto novo da Intel, que é o Stratix 10, com detalhes aqui, e a fotinha dele aqui, para vocês observarem. Bom, o processador virtual, a máquina virtual da Ethereum é uma máquina de pilha. Tá?
ela não tem nada a ver com FPGA, isso tem a ver com blockchain que eu estou estudando ultimamente, tá bom? Se vocês quiserem Professor, fazer desculpa, professor, mas é porque quando você falou a arquitetura da máquina virtual da Ethereum, ficou confuso para mim, porque se é uma máquina virtual, ela não deveria ter arquitetura de hardware, né? Claro que não, claro que não. Veja bem, quando você tem uma máquina virtual, você vai ter que definir. Meu conjunto de instruções vai ter um operando, dois operandos, três operandos. Eu vou ter que referenciar no conjunto de instruções, no objeto binário, aparece lá o número do registrador. Então, se diz minha arquitetura é uma máquina de pilha, ela não tem operandos, só tem opcode. Tá? Então, é evidente que isso tem impacto, sim. A arquitetura, a máquina virtual, embora virtual, ela tem um tipo de arquitetura. A máquina virtual Java é uma máquina de pilha, a máquina do Ethereum é uma pilha, a máquina do WebAssembly, né, WebAssembler, né, é uma máquina de pilha, porque elas necessitam de códigos pequenos para ficar lá. O contrato inteligente, ele fica armazenado no blockchain. Então, você manda uma determinada operação para aquele contrato inteligente e ele aceita aquela operação e vai embora para o novo dono, o NFT e o contrato inteligente, tudo para o novo dono. Então, tem um programinha lá, o contrato inteligente é um programinha escrito em linguagem objeto, linguagem de máquina, da máquina virtual Java, e sim, claro, a arquitetura da máquina influencia no tipo de opcode que eu estou usando. Ok? Entendi. Tá bom. Ok. Cara, arquitetura computacional, isso é muito bom, cara, esse troço, rapaz. Sei lá, mas vamos lá, são 83, 81, são 40 anos de estrada brincando com hardware. Gente, vamos lá. Então, isso tudo é o que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu vou interromper aqui a gravação, tá?